Este é o seu programa Reavivados por Sua Palavra. Da TV Novo Tempo, todos os dias às 7 da manhã, estamos juntos aqui para estudarmos a Bíblia Sagrada. Essas palavras de vida, palavras maravilhosas. Estamos recomendando que você gaste a primeira hora do seu dia com uma comunhão, com a comunhão com Deus, não é? Ali, sozinho, com a família também, no culto familiar, mas com um momento de solitude, não é? Para você rever as palavras do Senhor, ouvi-las pela primeira vez, colocá-las no seu coração, os propósitos de Deus e sair para o dia. Faça isso todas as manhãs, vale a pena. Se você não consegue fazer logo que acorde mais cedo, né? Mas marque um horário no dia para você poder ter esse contato com Deus. Esse é o propósito do seu programa Reavivados por Sua Palavra. Você pode nos acompanhar pelo YouTube, ter todos os outros programas que nós já gravamos. Nós temos lá programas do Antigo Testamento, programas do Novo Testamento e agora estamos recomeçando a Bíblia, não é? Com Gênesis e Êxodo hoje. Estamos no capítulo 13 de Êxodo. Lá o nosso canal é Reavivados por Sua Palavra NT, ok? Vai lá, se inscreva se você não se inscreveu ainda, que você pode ter o programa em qualquer hora do dia. À 00:01, né, 1 minuto daquele dia ele já está no ar para você poder desfrutá-lo e passar para as outras pessoas, não é? Dá lá o seu joinha, clique no sininho para ver as novidades, receber as novidades e compartilhe com os amigos. Da mesma forma, faça isso no Facebook, lá na página da TV Novo Tempo. Nós estaremos lá aguardando você e temos um grupo maravilhoso, tanto no Face como no YouTube. São pessoas maravilhosas, pessoas queridas que oram umas pelas outras, mandam seus recados. Vale a pena participar. É todo dia do Reavivados por Sua Palavra, tá bom? Fico aguardando você então numa destas mídias sociais e compartilhe, espalhe a palavra de Deus. Hoje nós vamos ver Êxodo 13. Vimos no capítulo anterior a saída do povo de Israel do Egito. A 10ª praga, que levou todos os primogênitos, desde o filho de Faraó até o filho do servo mais humilde, todos os animais também, de todos aqueles que não colocaram o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, não é? Foram destruídos. E no verso último, né, o último verso do capítulo 12, naquele mesmo dia, verso 51, naquele mesmo dia tirou o Senhor os filhos de Israel do Egito, segundo as suas turmas, né? Grupos por grupos eles foram saindo. E vão enfrentar ainda mais uma batalha grande até chegarem na terra de Canaã e vão ter lá também uma outra história e assim por diante. Nós vamos passar por tudo isso, capítulo por capítulo da Bíblia. Bom, chegamos ao capítulo 13 e agora umas orientações, né? Deus consagra os primogênitos. O primogênito é aquele primeiro filho que nasceu, não é? Geralmente era um homem, um garoto, né, um menino, esse primogênito. Como naquela época ainda Deus não tinha o sistema dos levitas, não é? Eles não estavam ainda separados em tribos, cada um tendo o seu território, né? 3 pelo menos não tiveram, os levitas também não tinham território, né? Simeão, Rúben não tinham território e os levitas também não. Mas os levitas estavam lá espalhados e deveriam cuidar do templo, isso depois, né? Daqui a alguns capítulos nós vamos ver isso. Mas enquanto esses levitas não estavam instituídos aí para trabalhar para Deus como sacerdote, Deus então pediu o primogênito de cada família. Eram essas pessoas que eram dedicadas a ele para poderem fazer o seu trabalho. E aqui é uma expressão bem interessante no verso 2, consagra-me todo o primogênito, todo que abre a madre da sua mãe, entre os filhos de Israel, tanto homens como de animais. Ele diz assim, é meu, o primogênito é meu. É uma dádiva de Deus. Aliás, os filhos são de Deus, né? Nós apenas cuidamos deles. Procriamos, isso quer dizer, procriamos, ou criar de matéria já existente, mas quem cria, quem dá a vida é Deus. Então, nossa família é de Deus. A minha esposa, o marido, o seu marido, são de Deus. Não é? Você é uma pessoa de Deus. E então, quando o primogênito nascia, ele dizia assim, esse é meu. Para você ter a ideia que todos os filhos serão meus. Você vai fazer esse esforço. Eles apresentavam a criança, depois de algum tempo começa essa questão de apresentação de crianças, né? Eles dedicavam a criança, circuncidavam no 8º dia, não é?
nós vimos isso lá atrás, e dedicavam as crianças no templo, não é? Dizendo, esse bebê não é meu. As igrejas cristãs fazem isso também. Na minha igreja a gente faz isso constantemente. Aliás, quero mandar um abraço muito carinhoso para todos da comunidade adventista do Morumbi, São Paulo, na zona sul de São Paulo. Pessoas muito queridas, desde os menores até os maiores, amam muito aquele povo querido. Mas a gente faz apresentações de crianças ali, e quando os pais vêm dedicar um filho a Deus, esse filho é de Deus, eu estou cuidando dele. E quando o Senhor voltar, ele vai perguntar, onde é que estão os filhos que eu te dei? Então, estão aqui. Se eu fiz a minha tarefa, né, ensina a criança no caminho que ela deve andar, e ainda quando for grande, né, quando for idosa, quando for madura e tal, não vai se desviar. A importância do cuidado dos pais em relação aos seus filhos. Bom, disse Moisés ao povo, lembrai-vos deste dia, esse dia que vocês saíram do Egito, da casa da servidão. Então eles teriam uma festa de 7 dias, comendo pães sem fermento. Para lembrar que o fermento é o pecado, né? Então pães sem fermento. Depois desse período, então, ou nesse período, eles deviam contar a história para os filhos. E aqui vem um verso que eu gosto muito desse capítulo, o verso 8, diz assim, naquele mesmo dia, não é? Mesmo dia, contarás a teu filho, dizendo, é isto pelo que o Senhor me fez quando saí do Egito. E ainda acrescenta no verso 9, isso será por sinal na testa, na mão e tal. O judeu, o religioso, até hoje faz isso, carrega uns textos bíblicos, né? Mais ou menos 30 textos bíblicos aqui nos ombros, aqui na testa, nas mãos, porque esteja na tua boca, na tua mão e etc., entre os teus olhos, o verso 9 diz. Então era uma maneira de você manter a tradição viva. Todos os anos, a partir dali, eles deveriam comemorar a saída deles do Egito. Jesus fez um paralelo com isso, né? No dia da Páscoa, que Jesus também tomou com os seus discípulos, no dia da Páscoa, Jesus instituiu uma nova maneira de encarar a Páscoa. Para os egípcios, ou para os hebreus, não é? A saída do Egito, a libertação do Egito. Para os cristãos, a libertação do pecado. Também temos que passar o sangue de Cristo nos umbrais da porta do nosso coração. Então, por isso que nesse dia, no dia da Páscoa, a gente comemora a ceia. Come o pão sem fermento e bebe o vinho sem fermento, que é o suco de uva. Nada de fermento. E para a vida toda também, ninguém precisa de vinho alcoolizado, né? É bom ter a mente sempre clara para isso. Eu já expliquei nos capítulos ali que Paulo falava para Timóteo tomar um pouco de vinho, era para purificar água. Eu já expliquei isso daí, não era para beber vinho. Mas aqui o símbolo é este, o sangue de Cristo, sem pecado, sem fermento, purifica o meu coração, purifica a minha alma, o meu ser, não é? Então, conforme ele vai dizendo aqui, as tradições, são importantes as tradições. Infelizmente, as famílias brasileiras não têm muitas tradições. As famílias japonesas, por exemplo, têm muitas tradições. Estive recentemente no Japão, fazendo lá uma série de evangelismo para brasileiros que moram ali, e era incrível, me levavam para conhecer alguns lugares pitorescos, e havia um grupo de famílias, era uma tradição, festas tradicionais da família, do país, né? Os alemães, os italianos gostam muito de festa também, né? Domingo lá em casa era uma festa, todo domingo era uma festa, a família estava sentada à mesa, os que trabalhavam durante a semana, todos estavam ali, os tios vinham, então era grande família e barulho, e comendo macarrão com muito molho, etc. Então, tradições são importantes, fazer coisas juntos, ter o dia da família, ter coisas que vão marcar a vida para sempre, fazer um presépio juntos, alguma coisa assim. Você pode fazer isso na sua família. E especialmente quando essas datas importantes, embora Jesus não tenha nascido no dia 24, no dia 25, digo melhor, de dezembro, né? A data ninguém sabe, é outra, não importa, devia ser lá por abril, não importa. Mas se você concentrar, aproveitar esse momento, dia de ação de graças, aproveitar esses momentos para que a família pudesse rever a história de Cristo, rever o coração grato diante da vida, diante das circunstâncias da vida. Então, era importante que eles fizessem isso. Bom, agora um pequeno texto que vai falar sobre como Deus guiava o seu povo. A partir do verso 17 até o verso 24, eles saem e começam o caminho.
caminho começa e eles começam não num caminho direto. O verso 17 diz que, tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto. Eles rodearam a terra. Bom, houve um propósito para tudo isso. Deus estava se mostrando para o povo que era dele e que não o reconhecia mais como Deus, como seus pais, né? Pais, me refiro lá a Abraão, Isaac, Jacó, conheciam a Deus. Estavam bem distantes, 430 anos desde que Jacó entrou no Egito. Fazia muito tempo, eles já estavam com a mente misturada com a mente dos egípcios. Eles já tinham os seus nomes, os nomes dos deuses egípcios. Quando a gente for falar sobre os mandamentos, não tomarás o nome de Deus em vão, né? Assim, não misturar o nome de Deus com o nome dos outros deuses, não usar o nome dos outros deuses, né? Estavam muito acostumados ali a falarem e a viverem esses deuses. Então aqui Deus se apresenta cada vez para impactar o povo. Agora ele os leva para o deserto, para um local que não passou pela terra dos filisteus, que era o mais simples, para ir para Canaã. E a Bíblia diz assim, porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e era lá que eles deveriam ficar, porque alguma coisa grande iria acontecer. Aqui, o verso seguinte, o 19, vai falar que eles levaram os ossos de José. Lembram-se? José morreu, tranquilo, foi colocado no esquife, foi feito lá um embalsamamento, e os ossos dele foram levados para que se cumprisse o seu pedido, que eles fossem enterrados junto com os ossos do seu pai e da sua família. Então, eles estão carregando aqui. E acontecem coisas maravilhosas no verso 21. Deus ia diante deles, durante o dia, numa coluna de nuvem, para amenizar o calor do sol, e à noite uma coluna de fogo para iluminar o caminho. Então Deus ia adiante deles. Em todas as nossas jornadas, Deus está sempre adiante, nos orientando. E é assim que deveríamos viver, que deveríamos andar com Ele. Senhor, vá à frente, eu vou te seguindo. Para onde o Senhor me levar, eu irei. Vamos orar? Obrigado, Pai, pelas instruções da Tua Palavra. Dá-nos um dia feliz. Em nome de Jesus, amém. Grande abraço, até o nosso próximo encontro.